Salve, salve, gurizada! Tudo certo? Seguinte, ó, então, gravando um videozinho que eu falei que ia gravar pra vocês, tá? Sem muita delonga, eu até fiz um roteirinho aqui porque eu começo a falar não paro mais. E eu prometi pra vocês que ia ser um vídeo resumidíssimo daquela aula que a gente fez sobre a ditadura militar, né? Que foram umas 3, 4 aulas, eu já não lembro mais, tá? Então, só pontos importantes, eu elenquei aqui, depois eu vou disponibilizar esta folha de roteiro para vocês aí, com muito mais qualidade, muito mais conteúdo, evidentemente, né? Aqui eu só tenho os tópicos para acompanhar, para não me perder na minha fala, nem tanto para não me perder, mas sim para conseguir fazer uma síntese, né? De uma forma de mais qualidade mesmo, tá? Eu vou tentar fazer um troço meio ao vivo aqui, vamos ver como é que vai ficar, tá? Beleza, então quais são os pontos importantes da ditadura de 1964 que a gente precisa saber para passar no Enem, para passar na URGS e tamo junto, é isso aí, tá? Primeiro ponto, a gente tem que perceber um grande enfraquecimento da esquerda no mundo todo. O que eu estou falando como esquerda aqui? Esquerda pensa o comunismo, tá? O comunismo ele estava muito demonizado nos países mais liberais, como por exemplo os Estados Unidos, né? O Brasil, vamos lembrar, que era um país muito aliado aos Estados Unidos desde lá a Segunda Guerra Mundial, propriamente dito, né? E depois reafirmou esse compromisso lá no governo do General Dutra, lá no ano de 1946. Então, nesse momento, anos 60, a gente está ali com os Estados Unidos colado do nosso lado, e não só isso, a Guerra Fria está no seu auge e os Estados Unidos estão pressionando muito esses parceiros históricos aí para ficar do lado deles. Vamos lembrar, bem importante também, existia uma grande possibilidade aí, não só de brasileiros, mas sim brasileiros, argentinos, né, e outros países da América Latina, de formar um bloco, um terceiro bloco dentro da Guerra Fria ali, né, independente dos Estados Unidos e União Soviética. Então isso preocupava demais os Estados Unidos, eles não queriam que os países se desenvolvessem nacionalmente, e assim então eles reafirmam, vamos dizer assim, mesmo que forçosamente, essas relações diplomáticas, tá? O Brasil não é diferente, como eu falei para vocês. Então tem o enfraquecimento da esquerda, uma demonização total do que é comunismo, né? Todo mundo fala, o comunismo mata criancinha, incendeia a igreja e tal. Então realmente não tinha espaço para a esquerda, para o comunismo no Brasil. Isso é uma coisa que a gente tem que estar na cabeça da gente, né? Faz parte de todo o clima, toda a atmosfera ali que deu início à nossa ditadura militar, né? Ao mesmo tempo que tem uma radicalização desses partidos de direita, né, que se colocavam como a grande oposição a essa ideia de esquerda, essa ideia do comunismo que está invadindo o Brasil. E aí, né, tu tem essa Guerra Fria comprada, né, de fora e trazida para o Brasil, tá? Então tu tem essa atmosfera, como eu falei para vocês. O segundo ponto, a gente já passa para o segundo ponto, né? O primeiro é o enfraquecimento da esquerda e a radicalização da direita, em razão desse processo internacional. O segundo ponto é a queda do nosso presidente João Goulart, né? Ele que foi um cara que, a partir dessas relações que eles queriam ter ali, ele era vice-presidente do Jânio, né? Que pegou e renunciou, né? Ele tentou fazer esse negócio de nacionalismo, tentou até, ele deu uma medalha, né? Para o Che Guevara, né? Em razão desse símbolo, não é porque ele era comunista, inclusive ele era um cara da direita, era porque ele queria de fato, né, se aproximar desse país para mostrar que havia possibilidade de um terceiro bloco, né, uma economia nacionalizada, latino-americana e tudo mais. Então a queda do João Goulart tem muito a ver com isso. Começaram a taxar o cara de comunista, começaram a falar que ele era um cara que estava na China quando deveria assumir, né, e implementaram até mesmo o parlamentarismo aqui para diminuir os poderes do presidente da República, né. Não deu muito certo, a verdade é que não deu muito certo esse parlamentarismo, logo em seguida foi novamente colocado o presidencialismo, né? E aí o Jango, com esse poder presidencial, vamos dizer assim, assustava muito essa direita, né? Que alavancava ainda mais esse sentimento norte-americano de que iam perder a Guerra Fria e tudo mais, tá? Beleza. O terceiro ponto é justamente o golpe de 31 de março de 1964, né, que ele se dá a partir dessa atmosfera, né, dizendo que o presidente era um comunista, que ia implementar o comunismo no Brasil, o que não era verdade, e aí as classes médias, os grupos mais conservadores, passam a apoiar a ideia de que
haveria de ter ali um regime para resguardar a democracia, ou seja, de fato deveria ter uma ditadura ali, né? As pessoas estavam apoiando, por isso que se fala ditadura civil-militar. O que acontece? E já vamos para o ponto 4, tá? Há uma perda de apoio, as pessoas apoiam aquilo inicialmente, né? Mas em 64 ocorre esse golpe de 31 de março de 64, né? Fatídico, aí, início da ditadura militar, até que passa-se os anos ali, aquela direita mais tranquila, vamos dizer assim, começa a ver que os caras queriam poder para si, queriam ali fazer uma coisa mais radical do que eles pensavam, começa a perder apoio, perdem apoio dessa classe política, perdem apoio das classes médias, perdem apoio aí de setores fundamentais. O que eles fazem então? Eles pegam e fecham tudo, né? Simplesmente eles pegam e começam a inventar os AIs, né? Que são os artigos institucionais, até chegar em 1968, no AI-5, que aí daria direito para o presidente da República de fazer o que ele quisesse, caçar mandatos, acabava com habeas corpus, é uma série de coisas aí que colocam o Brasil realmente nessa questão de ditadura, é ditadura, tá? Apesar do governo da época, né, da ditadura, querer esconder isso, de fato é ditadura, porque o poder executivo, ele estava acima de qualquer outro poder, não adiantava lá, se o poder judiciário dissesse que não era possível prender alguém, eles iam lá e prendiam, sabe? Então era perseguição, torturas, né, contra opositores e tudo mais, então realmente foi uma ditadura apoiada aí pelo contexto internacional. Beleza, essa foi a parte 1, tá? Parte 1 foi a consolidação, como é que se deu a ditadura, a construção dela, a atmosfera, até a gente chegar no ano de 1968 com o AI-5. Tá? A partir daí, a gente tem mais um ponto aqui, que é a parte 2, ascensão e queda da ditadura, mais 4 pontos na verdade. Tá? O ponto 5, ele vai falar das perseguições e torturas, já dei uma palhinha aqui para vocês como é que foi isso, começaram a perseguir opositores, perseguiram até o Papa, né, era o Paulo VI na época, então era uma perseguição absurda. Qualquer um que fosse contra o regime, artistas, pessoas do meio cultural, né, professores, eram, por exemplo, não poderia estar dando essa aula aqui hoje, como estou, né, falando mal da ditadura, vamos dizer assim. Mas aí começava a perseguir esses caras, né, e esses caras desapareciam do dia para a noite, ninguém poderia falar, ninguém sabia. Enfim, era ditadura mesmo, sabe? De uma forma assim, totalmente arbitrária, não precisava nenhum processo jurídico, não precisava nada disso, ditadura mesmo, né? Obviamente, né, que isso, né, foi o início do processo, depois teve as questões de tortura e tudo mais, mas enfim, isso aí, com mais tempo a gente consegue ver com mais detalhes essa reflexão a respeito da tortura no Brasil. O ponto 6, né, fala sobre os anos 70, né, ou seja, o Brasil que nunca existiu. Há um imaginário em relação aos anos 70 de que foi um momento de milagre econômico, um momento em que o nacionalismo estava em alta, um momento de orgulho nacional. Até hoje na política a gente consegue perceber esse discurso, só que é um discurso totalmente falso, um discurso em que há um milagre econômico, mas não existe milagre econômico, né? Não existe no mundo econômico, não existe milagre, né? Há um investimento, há uma série de obras faraônicas, né? Obras multimilionárias que se deram aí nesse momento no Brasil, e há sim um desenvolvimento. Porém, isso acaba deixando uma inflação absurda, né? Um arroxo salarial absurdo. As classes mais baixas são as que se ferram mais e mais e mais nesse sentido, né? Então tu tem, né, esse processo de nacionalismo baseado justamente nessas grandes mentiras, né, nessas obras faraônicas, nessas propagandas que o governo federal fazia na época, dizendo que o Brasil estava tudo bem, que a segurança era perfeita, de que não havia corrupção, mas na realidade, né, o povo brasileiro estava cego, o povo brasileiro não conseguia identificar de fato o que estava acontecendo naquele momento, né? Um dos exemplos disso foi justamente a epidemia, ali já nos anos 80, na verdade, né? A epidemia de meningite que deu no Brasil, que o povo brasileiro só foi saber dessa epidemia 3 anos depois, só em 1983. Então é isso, tinha muito esse de esconder, sabe? Tu tinha censura da mídia, censura da cultura, como eu já falei para vocês nessa parte aqui do ponto anterior sobre perseguições. Beleza, né? A ditadura foi se enfraquecendo, a própria Guerra Fria foi se enfraquecendo, e aí
Nos anos 80 a gente tem uma abertura lenta e gradual, que fique claro, né? Não aconteceu nenhum processo revolucionário, houve de fato uma abertura lenta e gradual pelos militares mesmo que estavam ali, né? A própria lei da anistia, que tinha uma luta, né? Como teve uma abertura, começou a ter movimentos sociais, né? Novos partidos começaram a surgir, né? E aí tu teve uma luta pela anistia, ou seja, para dar liberdade àquelas pessoas que tinham cometido crimes políticos dentro da ditadura, né? O que aconteceu com a lei da anistia? Os militares fizeram a lei pela essa pressão, mas incluíram também os militares, então muito polêmico aí desde essa parte, né? O último ponto, né? A gente chega no fim da ditadura, vou citar aqui o presidente Figueiredo, que foi o último general presidente da ditadura, né? Ele que entrega, vamos dizer assim, a ditadura, a transição da ditadura para a democracia, né? E ele era um cara que falava, não, tem que abrir mesmo, não sei o que, até enfrentou resistências com relação a setores mais conservadores dentro do exército mesmo, né? Mas de fato não havia mais espaço para a ditadura. Vamos lembrar que a Guerra Fria vai terminar, a ditadura vai terminar em 85 e a Guerra Fria vai terminar em 90, 91 com a queda da União Soviética, né? Então, né, é um contexto totalmente diferenciado de globalização, né? Não há mais espaço para essa ditadura e assim, né, termina o período militar, com essa lei da anistia fajuta aí que a gente tem até hoje, né? E também um momento de transição bem tranquila ali para os fins democráticos. Um movimento também que vale a pena citar é essa questão das diretas já, né, que foi um movimento social bem importante, onde tinha uma frente ampla ali, nem estou falando que era uma frente de esquerda, né, uma frente ampla mesmo, né, que pedia eleições diretas, pois o Brasil não aguentava mais, né, tem muitos políticos famosos que participaram disso. Só para concluir, então, já estouramos aqui os 10 minutos, né, há uma questão errônea das pessoas em não perceber, né, as coisas na ditadura, né, elas acham que foi um momento muito bom, principalmente com relação aos anos 70, né, quando a gente fala de milagre econômico ali. Então, elas falam, não houve corrupção, não houve tortura, né, negando as questões. A verdade é que o governo escondia tudo, né, era uma ditadura total e completa, né. Para te lançar um CD, eu enfatizo muito essa questão que é muito importante, né, para te lançar um CD, o Departamento de Censura do Governo Federal tinha que escutar ele primeiro, né, censurava algumas músicas, alguns trechos, que poderiam ser subversivos, né, eles chamavam, né, ou ligados ao terrorismo, né, os caras chamavam dessa forma. Então é isso, né, só enfatizando, dividi aqui em 8 pontos, né, entre parte 1 e parte 2, né, parte 1, enfraquecimento da esquerda e radicalização da direita, a queda de João Goulart, ponto 3, o golpe do 31 de março, ponto 4, a perda de apoio e o AI-5, ponto 5, as perseguições e as torturas, ponto 6, os anos 70, o Brasil que nunca existiu, ponto 7, os anos 80, a abertura lenta e gradual, imposta pelos generais, e ponto 8, 1985, o final da ditadura. É isso aí, gurizada! Muito obrigado por ter assistido até aqui, continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são e até mais!